Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Mercado agrícola opera com preços recordes para a soja e mantém preocupação com logística da safra. É o que aponta a Datagro Consultoria Agrícola. E em São Paulo, todas as cidades estão em quarentena até o dia 7 de abril. Lideranças avaliam os efeitos da paralisia da economia para o setor agropecuário. E você vai ver também, Bolsonaro faz discurso em rede nacional e pede reabertura do comércio no Brasil. Nesta edição, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária conta como os deputados avaliaram a manifestação do presidente. E mais, no monitoramento de crise, CNA afirma que aumentaram os relatos de dificuldade de comercialização de produtos perecíveis, como hortaliças, frutas e derivados do leite. O governo estuda alternativas para socorrer a agricultura familiar neste momento. Tudo isso e mais, Mercado e Companhia já está no ar. Todas as cidades do estado de São Paulo estão em quarentena desde ontem. A medida cumpre o decreto do governador João Dória, que obriga o fechamento do comércio e mantém somente os serviços essenciais, como as áreas de saúde, alimentação e segurança abertos. A data limite de quarentena é 7 de abril, mas pode ser prorrogada. O objetivo é conter o avanço do novo coronavírus no estado, que registra 810 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. No país, o número total chega a 2.201 pessoas. Vamos saber agora como o agronegócio paulista é impactado pelo cenário atual. Para essa conversa, eu recebo o Gustavo Chavaglia, que é presidente da ProSoja São Paulo e também diretor da Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado. Seja bem-vindo, Chavaglia. Obrigado, Kellen. Obrigado a todos. Diga pra gente como é que está a situação do agro, seja no setor de soja, seja no setor de cana, diante do decreto do governador João Dória, que coloca o estado em quarentena. Karen, a nossa preocupação do agro em geral é sobre decretos municipais, estaduais, que não respeitem os serviços essenciais, como agrícolas entraram no decreto federal. O que nós temos visto no estado de São Paulo é que o secretário de Agricultura sensibilizou o governador e o governador, no decreto, coloca agricultura e pecuária como serviços essenciais também, respeitando o trânsito. E o apelo que eu faço e a percepção que eu tenho que é necessário que todos os prefeitos estejam conectados com essa determinação e que respeitem a posição do agro e a necessidade de se manter efetivamente com atividade e funcionamento, visando atender às demandas da própria cidade que estão necessitando de alimentos. Uma das questões é que precisa ter bom senso por parte dos fiscais e tudo mais em manter aberto os serviços essenciais para as funções agrícolas. Por exemplo, lojas de peças, borracharias, oficinas, é necessário. A nossa preocupação com a questão coronavírus é pertinente também, somados aos esforços de contenção, de retenção das pessoas em suas casas, mas o essencial é preciso estar continuando, né? E os seus entornos que dão suporte à atividade rural precisam estar funcionando. Chavaglia, como é que está o setor, para a gente começar a conversa num foco ainda mais ajustado para o agro, o setor de açúcar e etanol neste momento? Olha, com essa contenção das pessoas em casa, você tem um consumo menor, tá certo? Na questão do açúcar, muitas das usinas já previam as vendas, então já fecharam no mercado a valores mais expressivos. Porém, com a guerra comercial, inclusive da Rússia e Arábia Saudita, gerou um preço de petróleo menor, impactando diretamente, somado ao coronavírus, o desastre no preço do petróleo. Consequentemente, o etanol sobrevive em função do valor da gasolina. Me expressei até diferente, ele é referenciado no valor da gasolina. Então, é preciso que tenha o consumo. O que me assusta é a gente ter alguns excessos por parte de todos e verificando a questão da atividade econômica, que ela precisa voltar. Acredito que os especialistas, a questões
de especialistas em saúde, verificar qual teremos o posicionamento nesse contingenciamento da economia. Porque acho que a catástrofe anunciada está aí para acontecer, com essa paralisação da economia brasileira. Em São Paulo não é diferente, é até muito pior. O estado de São Paulo é muito forte na área de cana. Quais são os sinais que esse estado está dando? Quais são os sinais que o setor de cana, você fala como diretor da Associação dos Plantadores de Cana, está dando dessa preocupação com a economia que você revela? Tem sinais claros de alguma fragilidade? Tem algum pedido de socorro sendo feito? Conta pra gente. A Associação das Usinas tem buscado diálogo com o governo e vai apresentar suas prerrogativas das suas necessidades. Mas é fácil de fazer uma conta. Se você, iniciando a safra agora, você produzindo etanol, você não tem circulação em consumo, você começa a encher os tanques. Daqui a pouco você não tem venda, não há necessidade de se produzir. Então, acreditamos que é preciso reativar a economia brasileira, que é preciso que as autoridades de saúde façam as contenções de pessoas de grupos de risco e façam contenções de pessoas que são idosas acima de 60 anos, mas a economia precisa rodar. Acreditamos que o impacto muito mais negativo ao consumo e todas as cadeias, né? Se você não tem consumo, que seja de alimentos de uma forma mais rápida, porque ninguém está consumindo tanto, você terá, consequentemente, uma sobra que não será necessária. Você não tem feiras livres funcionando, você não tem mercados perecíveis, muitos pequenos produtores vão perder com isso. Então, são todas as cadeias que podem ser impactadas com essa retenção da economia através das normas que, a meu ver, têm que ser respeitadas, mas acreditamos que ela pode ser flexibilizada fazendo uma contenção na vertical, isolando grupos de risco. Diga para a gente, Chavaglia, há nesse momento a sua percepção de que os danos econômicos podem ser muito piores e tirar, inclusive, o fôlego de alguns setores como o de açúcar e etanol, você mencionou há pouco. Você é presidente da ProSoja São Paulo. Como é que está o trabalho nesta área no interior do estado de São Paulo que está em quarentena? Olha, várias usinas vão iniciar a safra, inclusive tem usinas iniciando hoje a safra em São Paulo. Então, é coerente que você comece a produzir, já comece a vender e poder capitalizar, pagar seus funcionários, fazer todo o ciclo anual que você tem que fazer. Se você não tem consumo, o impacto é imediato. A minha preocupação, Keren, vai acima da questão sucroenergética. Você vai para a casa das pessoas, né? Se você não tem atividade econômica, não adianta produzir. Quem não sofreu o impacto, vai sofrer o impacto muito mais forte dentro de pouco, não vai demorar muito. E no setor de soja? O setor de soja vai bem, as exportações, como um grão de exportação, não é tão beneficiado aqui dentro, mas também tivemos problemas de alguns prefeitos na iminência de proteger sua população, exagerou em alguns casos, com bloqueios em cidades. Isso em todo o país, é preciso rever isso aí, é preciso ter bom senso, saber que a produção mínima tem que entrar, ou então só o supermercado vai funcionar. Como é que você não beneficia a produção? Você não vai ter produto beneficiado para chegar até o mercado. Então é preciso que tenha um bom senso, esse é o momento de bom senso. Ou seja, o resumo do que você está trazendo de mensagem é que alguns setores claramente vão ser mais impactados pela paralisia da economia. Você cita o exemplo do setor de açúcar e etanol, o preço do petróleo está lá embaixo, o preço do etanol acaba tendo uma correlação. Sem consumo, com menos tráfego nas grandes capitais, no estado de São Paulo, demanda também pelo biocombustível é menor, ou seja, você diz que esse setor especialmente pode ser mais afetado. Na contramão, o setor de soja tem preços recordes e ainda tem uma certa gordura para queimar, mas se essa paralisia permanecer por muito tempo, todos vão ser impactados de alguma maneira. Esse é o cenário que você lê. É isso mesmo. Eu tenho essa percepção que, por menos que algumas cadeias tenham algum privilégio de ser arroz, feijão, carnes, por exemplo, de uma forma ou de outra sentirão o impacto. É hora de saber como é que está o mercado de grãos neste momento. Para essa conversa, nós convidamos o diretor do Departamento de Grãos da Datagro, Flávio França Júnior. Flávio, muito boa tarde. O mercado agrícola está operando com preços recordes para a soja. Em quais patamares? Oi, boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês, Keren. Nesses tempos
difíceis, né? Mas no nosso mercado, no nosso mundo do agro, as notícias não são tão ruins assim, porque, na verdade, a gente percebe um movimento global de demanda, né? Demanda aquecida por produtos agro em geral, mas vamos especificar a soja, o milho, então, uma demanda aquecida, demanda lá de fora, demanda interna, e com isso, junto com a explosão que nós tivemos aí no patamar da taxa de câmbio, nós estamos obtendo no mercado preços recordes, né? No caso da soja, um preço recorde histórico aqui no mercado em reais, então acima de R$100 nos portos, Paranaguá, Rio Grande do Sul, sei lá, 100, 101 até R$102 chegou a sair negócio. Então é um momento realmente interessante, né, Kellen? Um momento interessante para o mercado, até mesmo de participar, né, de aproveitar. A gente tem dito que é realmente um nível um pouco fora da curva, e é um momento atípico, e a gente deve aproveitar, né, e realizando esses valores, né, botando esse dinheiro, esse resultado no bolso, pelo menos de maneira parcial. Bom, o mercado está fluindo normalmente nesses patamares que você disse que são recordes. O comprador está fazendo negócios. Como é que está essa dinâmica do mercado diante desse novo momento que todos estamos vivendo? Exatamente. O interessante não são preços nominais, né? São preços com realização de negócios. Né? Os negócios estão saindo, especialmente focados, direcionados para a exportação. Né? A exportação está muito forte no mercado, especialmente a China. Né? A China está comprando toda a soja que é possível comprar aqui no Brasil. Então, isso tem repercutido no valor dos prêmios. Os prêmios subiram bem nos últimos dias, né, em semanas, inclusive anulando completamente a queda de Chicago, anulando boa parte da queda em Chicago. Então, prêmios fortes, com taxa de câmbio forte, isso tem muito a ver com a demanda internacional. Então, os negócios estão saindo, as nossas vendas estão saindo não só para a safra atual, que é essa safra que a gente está colhendo agora, mas também para a safra 2021. Né? A gente tem uma demanda aquecida, alguns negócios sendo realizados diariamente para exportação da safra nova também. Tá certo. Agora, parte deste fôlego que você está dizendo que ocorre no mercado deriva do câmbio, da demanda internacional, mas tudo isso depende da logística. E você me dizia que muitos clientes hoje te ligaram de manhã para saber qual era o efeito dessa paralisia observada na economia brasileira, na logística de transporte da safra, do caminho até o porto. Há algum problema acontecendo, Flávio? Olha, assim, algumas coisinhas pontuais a gente tem observado, mas nada que a gente possa chamar de dramático. Mas existe sim, Kellen, essa preocupação, né? Que o produto saia do interior, porque a colheita está acontecendo, o plantio do meio do inverno está caminhando para o final, andando normalmente. Essa última semana a gente colheu bem, a gente plantou bem, né? Colheu bem o milho de verão, colheu bem a soja, está plantando bem a safra de inverno, ou seja, a vida que segue, né? No interior, no campo, o ritmo está muito forte, está tranquilo, está normal. A preocupação é justamente como é que eu tiro, né? Se não vai haver problemas de barreiras ou interrupção do transporte. A gente começa a ouvir notícias e o pessoal fica apavorado, que as prefeituras falam uma coisa, o governo fala outra, o governo federal fala outra. Então, um pouco esse desencontro de informações, e cada um fazendo agindo da sua maneira, isso é um pouquinho perigoso. Não tem nada concreto, mas é importante que a gente se mobilize desde já, né? Que a gente mobilize o setor, e é fundamental que esses alimentos saiam do campo e cheguem nas indústrias e cheguem nos portos. Bom, a gente não pode perder isso. Tá? Na Datagro, segurança nacional. Na Datagro não chegaram reportes de problemas para essa logística do interior, para os portos, que você menciona que os negócios estão fluindo com normalidade. É isso, Flávio? Isso. Eu não tenho notícias de interrupção no processo. Mas existem, sim, algumas portarias sendo baixadas para municípios,
querendo fechar algumas indústrias. Então, a gente começa a ter, pipocar casos, e aí que está essa preocupação. Pô, será que vai ter opção? Será que alguém vai fazer barreira e não deixar o caminhão passar? Então, é isso que não pode acontecer. Uma situação dramática e não pode acontecer. Isso está repercutindo em alguma tomada de decisão por parte do público do agro, à medida que há, segundo você, esse desencontro de informações ou essa dificuldade de entendimento sobre o cenário logístico do país? Qual tem sido a tomada de decisão do produtor de grãos? Por enquanto, a gente não percebe interrupção nos negócios. O fluxo de compra lá de fora continua, os portos continuam funcionando, as indústrias, na sua grande maioria, continuam funcionando, a indústria de carnes, a indústria de soja. Então, a gente está tendo o fluxo normal. Então, ninguém está deixando de vender, mas por esse motivo. Né? Então, não há interrupção por enquanto. Mas a preocupação é o ponto-chave que chamou a atenção nesses últimos dias. Há uma preocupação, mas ela ainda não trava negócios que, segundo a Datagro, continuam a acontecer para a soja em patamares recordes. Podemos finalizar assim? Isso, pode ser. Tá certo. Obrigada, Flávio França Júnior, pela presença da Datagro, consultoria agrícola conosco hoje. Voltem sempre. Um abraço a todos. Obrigada. Vamos então aos preços. Preço da consultoria Safras e Mercado. Vejam conosco, Passo Fundo R$ 96,50, Cascavel R$ 93,50, Rondonópolis R$ 86,50 e Dourados R$ 87,00. Vamos aos portos. R$ 101,50 em Paranaguá, R$ 102,50 no Porto de Rio Grande e R$ 99,50 no Porto de Santos. E você que nos acompanha todos os dias sabe que nesta semana, desde segunda-feira, nós temos aberto aqui um amplo espaço para que a CNA reporte para a gente o que está chegando de relato lá no Comitê de Monitoramento de Crise, um canal, um número de telefone que está aberto para o Brasil inteiro, produtores de norte a sul, fazerem relatos e dizerem qual é a situação hoje no Brasil do agro. Vamos então já conversar com o Bruno Luque, porque de ontem para hoje aumentou muito o número de relatos de dificuldade de venda, principalmente na parte de folhosos, hortaliças e derivados do leite. Há também uma mudança na demanda por proteínas. A gente vai tratar disso agora com o Bruno Luque, que detalha para a gente. Bruno, obrigada pela presença, boa tarde. O que aconteceu? Tem mais gente com dificuldade para vender a produção, é isso? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Realmente, de ontem para hoje, as questões de comercializações ganharam mais peso, no nosso ranking aqui das reclamações. Muitos produtores que perderam seus canais de comunicação, principalmente aqueles que trabalhavam muito com feiras, e como foram suspensos, então ainda está tendo uma dificuldade. A gente está percebendo um desperdício muito grande, não desperdício, um acúmulo de produtos nos CEASAs, vamos dizer assim, principalmente da parte de folhosas, produtos mais perecíveis, os preços têm até caído aos produtores que estão conseguindo comercializar ainda esses produtos. Então é uma situação que se agravou um pouco mais de ontem para hoje. Na questão de laticínios, a gente tem recebido algumas reclamações, principalmente de produtores do Nordeste, que vendem para indústrias de queijo. O queijo é um produto de valor agregado maior e também alguns canais foram fechados para essas vendas de queijo que muitos vendiam para restaurantes. Então, o laticínios comunicando ao produtor para ele reduzir a produção nas próximas semanas, porque os estoques estavam altos. E isso é um problema grave, porque a vaca não é uma máquina que você desliga do dia para a noite e ela volta a funcionar. Se interromper o processo produtivo desse animal, você vai poder, às vezes, retomar daqui a quase um ano quando ela parir novamente. E se não tiver problema de mastite, é problema reprodutivo. Então, são situações críticas que a gente tem tentado discutir com o Ministério da Agricultura. A ministra Tereza está muito empenhada em resolver esses problemas, principalmente desses pequenos produtores. Semana passada ela conseguiu falar com o ministro da Educação, que garantiu que as compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar continuariam. E isso é uma preocupação que a gente está tendo agora, porque foi dado o ok do Executivo, mas há uma possibilidade de acordo hoje no Congresso de uma possível mudança no orçamento, retirando o recurso desse programa e passando para a saúde, por exemplo. Então, isso é algo que a gente pede ajuda aos produtores, que liguem para os seus deputados,
ligue para os seus senadores e diga que o Programa Nacional de Alimentação Escolar é muito importante. A gente tem que manter esse programa para absorver parte dessa produção. Agora, Bruno, você teve uma reunião hoje, participou de uma reunião junto com o governo, enquanto representante também da CNA, trazendo o relato dessas dificuldades de vendas dos produtores de frutas, de hortaliças, de produtores de leite, e foi ouvido por quem e qual é a solução que o governo pretende adotar? Bem, foi um grupo até para a gente buscar novas opções, um grupo com a Secretaria de Agricultura Familiar do MAPA, o secretário Fernando Schwanck participou, né, a Conab também estava presente, e além dessas discussões do PENAI, como eu acabei de citar, que já está pelo lado do Executivo, está ok, eles vão reforçar isso, a gente precisa agora desse apoio do Congresso também, né, entender que isso é um programa necessário nesse momento, para os dois sentidos, tanto para a agricultura familiar, né, como para a família dessas crianças que não estão recebendo alimentação na escola. Mas discutimos também outras estratégias, aí empresas de startups participaram, no sentido de a gente começar a trabalhar mais as questões de venda online, visto que a população está com medo de sair de casa e realmente há uma recomendação para isso, e que deve ser seguida, mas que esse comércio não pare, né? Então, esses produtos que têm uma vida útil prateleira mais rápido, como é que a gente pode inserir isso no comércio virtual? Então, essas empresas vão estar nos ajudando a trazer soluções, né? E o Ministério se dispôs a ajudar também, a CNA também vai entrar fortemente nisso, para a gente criar mais um canal, né, de venda desses produtos. Agora, essa é uma alternativa que prevê inovação e que, claro, o uso de tecnologia, o consumidor tem que se adaptar, só que as mudanças são muito rápidas na rotina de todos esses agricultores familiares que continuam com aquela mesma previsão de escala de produção, o consumo caiu, os canais de distribuição mudaram e o impacto já é real na vida dessas pessoas, ou seja, precisa-se de socorro imediato. Há alguma medida de socorro emergencial para a agricultura familiar na mesa, Bruno? Outro ponto que a gente, inclusive, já é algo que o Ministério da Agricultura está defendendo, é o aumento das compras governamentais, do PAA. O CNA vai endossar, né, esse posicionamento, porque se a gente conseguir ampliar essas compras, certamente a gente vai redistribuir isso para a população carente e você vai absorver grande parte dessa produção. Então, são várias as iniciativas, a gente não está trabalhando num canal específico, né? Tem esse apoio do governo, tem essas vendas online, que a gente também quer tentar colocar isso em prática o mais rápido possível. Enfim, trabalhar de todas as formas. Tem alguma linha de crédito emergencial já disponível, com alguma taxa de juro diferenciada, para que haja um fôlego, pelo menos uma tomada de ar? Nós encaminhamos hoje pela manhã, né, um ofício à ministra Tereza Cristina, já relatando as medidas de crédito. Dentre elas, havia a questão, principalmente no capital de giro, né, com taxas diferenciadas do que existe hoje, principalmente para essas cadeias de produtos perecíveis que estão tendo um impacto maior, né, para que esses produtores possam ter um fôlego, né, de conseguir honrar seus compromissos financeiros, né, e não tendo receita, né, como eles vão fazer isso. Então, essa linha emergencial já foi encaminhada hoje para o Ministério da Agricultura e certamente eles vão estar analisando a viabilidade do pedido que nós fizemos. Bom, vamos observar atentamente também aqui no Canal Rural, vamos entrar em contato com o governo para pedir uma rápida resposta, porque o setor de agricultura familiar está muito preocupado. Para a gente encerrar, Bruno, você me contava sobre uma outra mudança no padrão de consumo dos brasileiros nesse momento de crise em função do coronavírus e da paralisia na economia, que é o tipo de proteína que está sendo demandada. O que você observou? Bem, dessas análises que a gente tem feito, né, do ponto de vista estadual, nós identificamos que está tendo um consumo muito grande de ovos, né, e o ovo a gente sabe que é uma proteína de excelente qualidade, porém ela é utilizada, ela cresce muito rápido no momento que você detecta algum problema financeiro no consumo. Então já é uma tendência vamos dizer assim, não dá para eu colocar claramente que está tendo uma redução do consumo de carne ou uma troca, mas já sinaliza que a demanda por ovos está aumentando, né? Grande parte dos canais que nós conversamos, a demanda por ovo está maior, tem inclusive redes varejistas que nos procuraram para saber se está tendo algum problema na produção, e conversando com produtores, não, realmente a produção está normal, né, a demanda que aumentou muito dessa última semana para cá. Muito importante, tem alguns indicadores econômicos, que a gente pode dizer que são indicadores econômicos, a exemplo dessa questão ligada ao ovo, que nos dão sinais importantes do que são essas tendências para o futuro. Você arriscaria dizer que esta é uma tendência, diminui o consumo de carnes, de proteína animal, em função de uma piora na renda e aumenta, por exemplo, a demanda de ovos? Pois vamos dizer, nossa principal discussão hoje é, após as medidas, né, sanitárias que nós tomamos, né, qual vai ser o impacto econômico que o país vai ter em todo o seu comércio, toda a sua economia.
e certamente a gente vai passar por algum momento aí que vai reduzir um pouco o poder de compra dessa população, porque você ficar, né, de portas fechadas, necessariamente, isso pode impactar muito na economia. E aí vai impactar no desemprego e algo que realmente traduz na alimentação. Tá certo. Produtos aí que vão ter um poder de substituição maior, como proteínas, é o caso do ovo, certamente vão ganhar mais espaço. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.